Você já terminou o dia com aquela sensação horrível de que você correu o dia inteiro, mas não fez nada realmente importante? Já tentou 1000 formas de se organizar, mas nenhuma funcionou por mais de 2 semanas? Eu também. Mas há algum tempo algo mudou e eu quero te mostrar exatamente o que foi. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te contar algo que tem transformado a minha forma de enxergar cada dia. É que o tempo é sagrado. O tempo ele não é nosso, mas é um recurso dado por Deus. Ele é limitado, precioso e espiritual. E como eu já falei em outras ocasiões, um texto que fala muito comigo sobre isso é Efésios 5, 15 a 16, que diz: tenham cuidado como a maneira que vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E isso me confronta muito. Quantas oportunidades de amar, servir ou simplesmente estar presente eu já perdi por estar distraída, desorganizada e atolada de coisas para fazer. A Bíblia, ela nos convida não só para fazer mais, mas para fazer o que precisa ser feito de forma sábia e intencional, discernindo o que realmente importa. Quando eu olho para Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, eu vejo alguém com muitas demandas. Muito mais do que eu e você juntos. Gente atrás dele o tempo inteiro. Doenças, traições, multidões, multiplicações. Ele estava o tempo inteiro ocupado. E ainda assim, Jesus nunca viveu no automático. Ele sabia exatamente quando ir, quando ficar, quando se retirar, quando falar e quando se calar. Mas como? Por quê? Porque ele estava diretamente conectado com o Pai. Em Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Antes de enfrentar um dia cheio de responsabilidade, Jesus se retirava e alinhava o seu coração com o céu. E essa tem sido a minha oração e a minha motivação, que a minha organização pessoal não seja uma tentativa de controlar tudo, mas sim cooperar com aquilo que Deus está fazendo nessa terra, também em mim e através de mim. O tempo que Ele me deu é um presente e eu quero usar ele da melhor forma possível para glorificar a Ele. Mas como foi essa minha trajetória com a organização? Eu sempre fui muito determinada. Já tentei várias formas de me organizar, com agenda física, planners digitais, Google Agenda, olha, inúmeras coisas. Mas nada era completo, adaptável e sustentável. Até mesmo já usei o Notion em outras ocasiões, comprei templates, mas geralmente todos eles têm algo em comum. Você demora muito mais para alimentar ele durante o dia do que para executar as tarefas, e isso se tornou insustentável a longo prazo. Foi aí então que eu dei uma segunda chance para o Notion e criei algo que fosse realmente eficaz para uma rotina intensa como a que a gente vive. E ele tem sido meu companheiro diário em todas as minhas tarefas, todos os meus dias, para que eu consiga executar tudo de uma forma organizada e de uma forma que glorifique ao Senhor. Como a gente falou, não perdendo nenhuma oportunidade, porque os dias são maus. Então vamos agora para a tela do meu computador e eu vou mostrar para você um pouquinho de como eu me organizo. Para começar, vou falar um pouco do Notion, tá? Que o Notion nada é do que um aplicativo gratuito e extremamente flexível para organização digital. Ele funciona tanto no computador quanto no tablet e no celular também. E você pode sincronizar tudo. Além disso, ele tem um aplicativo que se chama Notion Calendar, que ele sincroniza tudo que tem no seu Notion também com o Google Agenda. E você consegue ter tudo num lugar só. E agora, então, vamos pro meu template, que é o template Produtivamente, tá? Aqui em cima, então, ele tem uma introdução que eu procuro sempre ler, tá? Que é um lugar para compilar tudo que a vida abrange. O versículo 15 e 16 de Efésios 5, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
E esse recado aqui, que meu maior desejo é viver de forma intencional, não perder a oportunidade de glorificar a Deus nas coisas mais simples do dia a dia. Aqui de início, então, nós temos as metas de 2025, da parte pessoal, da família, da vida com Deus, da parte de medicina, do trabalho. Então, eu sempre leio todo início de mês, aqui cada área da vida, área pessoal, vida com Deus, lar, trabalho, estudos, finanças, alimentação e treinos, livros, filmes e séries, anotações. Aqui as prioridades da semana, eu sempre elenco 3 e as prioridades do mês, no máximo 4, tá? E aqui é o coração, então, do meu template. Organizei uma base de dados de tarefas, tá? Que aqui eu consigo gerenciar praticamente tudo, né? Então eu tenho a parte de hoje, dessa semana, esse mês, quando der, e aqui algumas coisas setorizadas, que é o projeto por inteiro, a questão da nossa empresa, da área de engenharia, e aqui, por fim, a lista de mercado, tá? Então, o que é mais interessante aqui é o seguinte, por exemplo, essa reunião aqui de planejamento com o Thiago, eu consigo marcar a data, aqui etiquetas, né, do que é, e aí aqui se eu fiz ou não. Depois, no fim do dia, eu passo tudo aqui para concluído, tá? E aqui, essa mesma base de dados eu coloco para visualizar em formato de calendário, então eu consigo ir olhando as tarefas que eu coloco datas aqui, então, no calendário, tá? E ainda eu posso abrir no Notion Calendar, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como eu organizo a minha semana, o meu mês, tá? Que é aqui. Essa semana foi bem caótica, já não tenho muitas coisas aqui, porque o meu filho desceu, então eu precisei focar e desmarcar várias coisas pra cuidar dele, e foi maravilhoso, com certeza. Mas, enfim, eu organizo dessa forma, tá? O que é importante pra mim, que eu preciso fazer todos os dias, tá aqui, que é o meu devocional, tá? Agora eu tô de férias, então o meu objetivo era treinar, não consegui essa semana, então, por causa do Estevão. As atividades aqui que eu tô organizando do projeto por inteiro. Enfim, e aqui, por exemplo, essa aqui é uma das tarefas que eu tenho lá naquela base de dados das tarefas. E os demais são compromissos que eu marquei pelo Google Agenda aqui dentro do Notion Calendar, tá? Então eu consigo ver, por exemplo, aqui, se eu tirar as coisas do Google Agenda, né, fica nada praticamente. Então aqui eu consigo organizar dessa forma. Aqui as tarefas, eu tirei, coloquei de novo, tá? A linha editorial, então, do projeto, coloquei de novo. E, enfim, é tudo muito, muito adaptável, a gente consegue organizar de uma forma muito legal, tá? Pra você ter o controle dos compromissos. Eu gosto de anotar os compromissos no Google Agenda, aqui no Notion Calendar, sincronizado com o Google Agenda, tá? E as tarefas eu gosto, então, de organizar aqui. Tá? Eu uso essas duas formas de organizar os meus dias. Tanto o Notion Calendar sincronizado com o Google Agenda, quanto essa base de dados aqui de tarefas, que me ajuda muito, tá bom? E tanto os compromissos quanto as tarefas sempre são baseadas nas prioridades que eu defino no início da semana e no início do mês. Agora vamos dar uma espiadinha em cada uma dessas áreas aqui. Na parte pessoal, então, temos a parte de logins e senhas, documentos que eu anexo aqui, que é dados de saúde, tá? Então isso aqui é muito bom porque tem tudo que você precisa. Não precisa chega num lugar, pede um documento, mas eu não tenho. Não, tá tudo aqui. Então isso é muito bom. Aqui na Vida com Deus é um espaço também muito especial que eu criei. Eu ainda tô fazendo o meu devocional no caderno, mas assim que o meu caderno acabar as folhas, eu vou migrar pra cá, tá? Então, toda vez que você vai fazer um novo devocional, você aperta aqui, vai abrir no dia que você tá. Você vai fazer o devocional, leitura bíblica, oração. Eu sempre anoto que eu aprendi na leitura bíblica, pedidos de oração, motivos de gratidão. Aqui, então, a leitura bíblica anual. Aqui, sobre jejum, planejamentos de jejum. Mensagens ouvidas, impressões, ministérios da igreja que eu atuo. Aqui a parte do lar são tarefas tanto semanais quanto mensais. Na parte de trabalho aqui, essa questão do projeto por inteiro, a nossa empresa é de engenharia, tarefas, organização de metas. Aqui a parte dos meus estudos, tá? Aqui tem a parte de cursos, palestras de faculdade. Aqui a parte de estudos para residência médica. Aqui a rotina de estudos, provas. Aqui as finanças, a parte de alimentação e treinos, as receitas, avaliação corporal também, livros, filmes e séries que eu quero assistir nesse ano. E aqui um espaço para anotações gerais. E sobre o template, é isso. E depois de algum tempo usando esse sistema na minha rotina, algo curioso começou a acontecer. Alguns amigos começaram a me perguntar como eu conseguia organizar a minha vida sem me perder. Comecei a mostrar o template que eu tinha criado, algo que nasceu da minha necessidade, e quase todos disseram a mesma coisa. Tu precisa disponibilizar isso para mais pessoas. Foi aí que eu percebi então que o template ele não era uma ferramenta só para mim, mas era uma ferramenta que poderia ajudar outras pessoas a curarem a sua relação com o tempo.
não de forma ansiosa e perfeccionista, mas de uma forma intencional e muito prática. Então, a partir do dia 14 de maio, ele vai estar disponível para venda, com videoaulas explicando cada detalhe do template. E tudo isso foi pensado com esse propósito de intencionalidade em todas as áreas da nossa vida. Lembra que eu falei de Efésios 5, 15 e 16? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Esse template te ajuda exatamente nisso. Não deixar passar as oportunidades de glorificar a Deus, seja no trabalho, nas finanças, na vida pessoal, na vida com Deus, na sua família. E sim, ele tem um espaço para fazer o devocional diariamente, para te ajudar a começar o dia com os olhos fixos no que realmente importa. Se você está sempre correndo e nunca chega, se o tempo tem sido fonte de culpa, confusão e ansiedade na sua vida, eu te entendo. E é por isso que eu quero te convidar a experimentar esse template. Ele não é um milagre, ele não vai fazer tudo por você, mas é uma ferramenta que pode ser usada para a glória de Deus, te ajudando a construir uma rotina mais leve, organizada e com propósito. Então fique atento aí, no dia 14 de maio o template vai ser lançado. E junto com ele vem coisas muito legais, como uma comunidade por inteiro, que a gente vai conseguir conversar sobre gestão de tempo, sobre dicas, sobre algo mais pessoal comigo. Também um devocional, que é uma jornada de 21 dias para construir uma vida por inteiro para Jesus. E muito mais. Então fique atento. Me acompanha também nas minhas redes sociais, meu @ é Maria V. Marques, para ficar por dentro de tudo. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a dar like aqui, se inscrever no meu canal e compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Porque ele nos deu tudo, ele merece o nosso tudo. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!